para você, quem aproveitou o feriado de 1º de maio, está aqui agora para se pronunciar, na verdade teve um pronunciamento recente, foi o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que eu prometo para vocês, não tem nada a ver comigo, não é meu tio, não é meu primo, não é meu nada. Então vamos até Brasília com a Luciana Verdolim para saber exatamente o que o ministro do Trabalho do governo Lula apresentou. Então, bom dia para você, Verdolim. Teve até vídeo promocional, é isso mesmo? Sim, foi uma verdadeira propaganda das ações aqui da administração federal. Bom dia para você, Marinho, para quem está aí no estúdio acompanhando a gente. É o pronunciamento que já é tradicional do Ministério do Trabalho para comemorar o 1º de maio. Isso antes das comemorações que vão acontecer aí em São Paulo, que vão ter aí, inclusive, a presença do presidente da República. O ministro Luiz Marinho ressaltou o aumento na geração de empregos no país. Nos 3 primeiros meses, houve 720 mil novas contratações, mas o ministro não comentou o índice do IBGE, que aponta que o desemprego chega a 8%. Luiz Marinho lembrou também do projeto que trata dos motoristas de aplicativos, que, segundo o governo, seria um avanço significativo, mas aqui dentro do Congresso Nacional já há uma forte resistência a essa regulamentação e, inclusive, muitas críticas por parte dos próprios motoristas. O ministro do Trabalho ainda lembrou daquela promessa antiga do presidente Lula de garantir isenção no imposto de renda da pessoa física para quem ganha até R$5 mil por mês. A promessa é que isso aconteça até o final de 2026. Luiz Marinho ainda mostrou dados, fez questão de ressaltar que a população é responsável pelos avanços, que estão sendo feitos no país e disse que o trabalhador ajuda e muito para alavancar a economia brasileira. Esse vai ser o mesmo tom do discurso do presidente Lula nas comemorações que acontecem aí das centrais sindicais, que, no entanto, já estão fazendo críticas ao governo. As centrais ligadas aos servidores públicos estão reclamando principalmente da falta de reajuste salarial agora em 2024. O governo, o que ele sinalizou? Sinalizou com aumento nos benefícios, auxílio alimentação, auxílio saúde e também auxílio creche. E tem uma chiadeira também de algumas centrais sindicais por conta da resistência, do fato do governo não querer manter a desoneração da folha de pagamentos para aqueles 17 setores que mais empregam no país. Tá certo, Luciana, obrigado pelos esclarecimentos, as atualizações. A gente volta com você nos próximos dias, obrigado. E é nesse momento, que o desemprego voltou a subir no Brasil. Agora 7,9% é a marca atual, mas ainda é o menor para o período dos últimos 10 anos. Os fatos são coisas teimosas, e a taxa cresceu 0,5 percentual em relação ao período anterior e atinge quase 9 milhões de pessoas. E mesmo com a alta, o resultado do primeiro trimestre, como eu disse, é o melhor para o período desde 2014, mas não dá para a gente tentar relativizar, porque ainda segue atingindo e assolando 8,3 milhões de brasileiros. Então, Mano Ferreira, a gente vê essa tendência da esquerda de tentar relativizar os números, esses índices de desemprego subindo, essa chaga crônica. Claro que vários economistas, amigos meus, dizem que até passando determinado ponto, até pode causar uma subida na inflação. Então, parece que a situação é preocupante pela alta, mas, de modo geral, melhor do que estava antes. Faz sentido? Eu diria que o mais preocupante, Marinho, é o alto grau de informalidade que a gente tem na economia. Sim. E que a esquerda muitas vezes ignora esses trabalhadores como se não fossem dignos de ter direitos, como se não fossem dignos de serem lembrados, porque o que acontece com uma regulação do trabalho tão arcaica como nós temos com a CLT, na prática, é a construção de um muro que separa os trabalhadores que estão dentro da formalidade, que estão no Brasil oficial, dos trabalhadores que estão no Brasil real, que estão na informalidade, que não têm direito a férias, não tem 13º, não tem descanso remunerado, não tem direito trabalhista nenhum, porque estão completamente relegados à informalidade. Então, a gente precisa ser capaz de retomar a capacidade no Brasil de fazer uma conversa que não parta do mundo da fantasia, que parta da realidade, que olhe para o trabalhador real do Brasil, o trabalhador que está na informalidade, que ganha muito menos do que o salário mínimo.
A realidade é essa. O salário mínimo no Brasil não é o mínimo, é o salário de corte. De corte entre o mundo real e o mundo oficial. E para mudar isso, a gente tem que ser capaz de debater uma nova regulamentação das leis do trabalho que seja de fato aberta para a realidade do povo e que se abra para as novas tecnologias, porque o mundo mudou. A gente vê, Jesse, sem dúvida alguma, vários setores do atual governo com uma mentalidade ainda meio jurássica, eu diria, ainda com o saudosismo do trabalhismo getulista, de modo geral, a linha brisolista, e realmente se recusando a se atualizar, né? Na minha opinião, é pouca graxa na mão e muito glitter na mão de vários setores da esquerda. Muito glitter para pouca graxa, é isso mesmo, Jesse? Está corretíssimo. Acho que a lógica deles é um período pré-arcaico, onde as regras, a pauta, era aquela ideia do Brizola, do Vargas, aquele trabalhismo. E hoje o brasileiro não quer isso, o brasileiro quer comida na mesa, o brasileiro quer o emprego. E 8,3 milhões de brasileiros, 8 milhões de brasileiros não estão tendo essa oportunidade. 40 milhões, 39 milhões estão na informalidade. E o governo quer o quê? Aumentar a informalidade. Porque quando eles estão discutindo a pauta, não é como o Mano e o André têm mencionado aqui, para pensar na evolução, mas para pensar em voltar atrás em conquistas, como, por exemplo, a situação aí do Uber. É como o Palumbo disse, a situação da Justiça do Trabalho, que muitas vezes ignora a necessidade do trabalhador, do empregador e que não faz o Brasil crescer. O PT, o Partido dos Trabalhadores, o Luiz Marinho, essa galera, eles querem que você vá voltando no tempo cada vez mais e pedindo mais e mais garantias que não fazem mais sentido hoje, que não funcionam no mercado de hoje, que não funcionam com as inovações tecnológicas, as inovações sociais que nós vemos acontecer. E a realidade é que eles usam determinados dados, ou alguns números, né? Eles vão selecionar, aposto que o Luiz Marinho não falou que aumentou, né? Ele falou, é o melhor desde 2014. Mas vamos lá, 2014, boom dos commodities, a economia brasileira estava muito melhor em vários aspectos por causa do boom dos commodities. E muito além disso, depois nós tivemos a crise econômica, que veio com o governo Dilma ali, depois nós tivemos a própria pandemia. Então, assim, se a gente olha para os últimos 6 meses, o número de desempregados está aumentando. Ele não está diminuindo em momento nenhum, segundo os dados do próprio IBGE. Então, assim, nós precisamos trabalhar, endereçar isso para que, de fato, o Brasil vá evoluir, né? Vire um dia o país do futuro que sempre se promete a ser e não fique sempre olhando para o passado, quase querendo criar um sindicato da carroça, da carruagem, que não funciona mais. Obrigado, Jesse. A gente já dá sequência no tema acessório a esse que a gente estava discutindo agora, porque o plenário do Senado Federal aprovou o projeto de lei que altera as regras do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. A votação ocorreu após um recuo da relatora da matéria, a senadora Daniela Ribeiro, do PSDB da Paraíba, que decidiu não promover mudanças na versão aprovada pela Câmara dos Deputados. A atualização do texto quebra o acordo feito com o Ministério da Fazenda de manter o impacto fiscal do PERSE em 15 bilhões de reais até 2026. Houve também um compromisso por parte do governo de não vetar nenhum trecho do projeto e a aprovação da proposta aconteceu em votação simbólica. Sem dúvida alguma, talvez foi o setor da nossa economia, que foi principalmente atingido de forma mais aguda durante a pandemia, ainda está claudicante, tentando voltar a ficar de pé. Pepe, em relação ao setor de eventos, principalmente. Marinho, o primeiro ponto eu queria colocar o seguinte, né? A gente gosta de falar que esquerda, PT, essa polarização, que eu acho polarização meio boba, mas é bom lembrar que desde a aprovação da CLT, na década de 50, não teve nenhuma reforma trabalhista no Brasil, tirando na época do Temer, né? Ou seja, nenhum governo conseguiu modificar as relações de trabalho. Nenhum governo conseguiu, de fato, mudar as regras do trabalhismo, né? Então, nem a direita e nem a esquerda, né? Então, quando você fica nessa dicotomia falsa, que é uma questão de esquerda, você cai no discurso vazio. Não é verdade, né? O Bolsonaro ficou 4 anos e não mudou absolutamente nada a questão do trabalhismo. Mas acho que 2017 é uma boa linha de corte para a gente tentar mirar e analisar 2017 em diante. Sim, o Temer fez uma reforma trabalhista, mas muito tímida, né? Não mudou muita coisa sobre as bases do trabalhismo, as bases das relações de trabalho. E nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo, né, a questão da precarização do trabalho. Mas vale contextualizar, né? Porque no contexto em que o Temer estava
discutindo essa reforma, os setores da esquerda e dos sindicatos trataram como se fosse o fim do mundo. Vai acabar. E era uma reforma mas é uma questão. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: a gente fala de sindicalismo, fala em mudar os sindicatos, ou até extinguir os sindicatos, como as pessoas falam, mas o nosso sistema trabalhista ele é sindicalizado. É bom lembrar, por exemplo, que qualquer setor da economia no Brasil, quando tem reajuste de salário, tem por conta de acordo coletivo feito pelos sindicatos, né? Então não adianta você querer mudar o sindicato, querer extinguir o sindicato, extinguir o imposto sindical, sem mudar a lógica que toda a nossa negociação trabalhista precisa do sindicato. Essa é uma questão. O problema não é existir sindicato. Mano, por favor. Essa é uma questão. O problema não é existir sindicato, o problema não é sindicato negociar. O problema é o sindicato não precisar do trabalhador para se legitimar. É o sindicato ter a lógica de que o dinheiro cai do céu, de que o trabalhador é escravo do sindicato e tem que financiá-lo independentemente da qualidade do serviço do sindicato. Não, porque aí a gente tem o que tem no Brasil, que são sindicatos que são instrumentalizados por partidos políticos e que não atendem os interesses de suas categorias, nem pensam no futuro do trabalho, pensam apenas na perpetuação das próprias elites sindicais e no voto que vão conseguir. O que você está falando não é contra o sindicato. É mudar a governança dos sindicatos. Sim, é a lógica. Pela primeira vez eu estou vendo meu liberal preferido, mano, ser a favor do sindicato. Não, desde que mude a governança do sindicato. Veja, a livre associação é um fundamento básico do liberalismo. Se os sindicatos não ficarem na mão dos partidos políticos, se os sindicatos prestarem um serviço bom para os trabalhadores, não dá para você ficar contra o sindicato e nem defender a extinção do sindicato. Mas para isso tem que mudar a lógica. Nos dê um exemplo quando você viu isso se dar recentemente e não uma ideologização da atuação dos sindicatos. Não, Maria, mas essa é uma questão que eu coloco aqui, né? Todo tipo de acordo coletivo, reajuste de salário de categoria, passa por acordo coletivo feito pelo sindicato, né? Atualmente, o reajuste salarial de qualquer categoria no Brasil passa pela atuação do sindicato. Então, só por isso, no meu modo de ver, já legitima e justifica a atuação do sindicalismo. Não, mas veja, isso por exemplo, o caso do Uber agora. Mas isso é uma questão, mano, que perpassa o mundo todo. O fortalecimento sindical dos Estados Unidos nunca foi tão grande. Mas fortalecer o sindicato... Ou seja, está todo mundo pensando... O fortalecimento não passa pela obrigatoriedade do imposto, que é o modelo no Brasil, que é o que as pessoas se apegam. Mas não é obrigatório. O fortalecimento passa pela legitimação. Desculpa. A reforma trabalhista do Temer extinguiu o imposto sindical. E tentaram voltar, e agora obriga o trabalhador a pegar chancelado e validado por decisão do STF. Vale a pena lembrar. Não, mas é outro tipo de questão. O pessoal confunde. Mas a lógica está errada, porque a lógica é o sindicato, para se legitimar, ele tem que convencer o trabalhador. Não é o oposto. Não é o trabalhador obrigado a estar no sindicato e tem que se esforçar para sair. Eu acho que se mudasse a lógica, por exemplo, só pode se beneficiar do reajuste salarial do acordo coletivo. Bom, quem é sindicalizado, por exemplo, vai mudar, vai querer todo mundo aqui ser sindicalizado aí. Ou então vai fazer com que as pessoas precarizadas num nível de força muito menor do que o empregador negociem individualmente, o que é, no meu modo de ver, um absurdo e vai criar distorções. Mas se a gente realmente buscar legitimidade junto aos trabalhadores de fato e da classe mais ampla, eu queria trazer Paulo Umbidies para a discussão também, a gente vê que talvez o discurso da esquerda esteja pecando em conectar de fato com esses setores. Eu acho que para mim está muito Hollywood, muito Leblon para pouco Detroit e pouco São Bernardo. É por aí, Jess? Eu super concordo. E eu acho que um ponto que o PP traz, que é essa situação do... é uma pauta que no Brasil inteiro, sempre na história, foi difícil mexer. Quando mexeu, o Mano acertou totalmente. Foi um drama. Vocês não destruíram. Eu lembro, eu estava na USP, eu lembro que tinha uma manifestação de como o Temer, malvadão, queria destruir direitos e garantias de todos os brasileiros. Então, o pessoal na lama, vamos voltar para Fabril, não ia ter nem limpeza, não ia ter nada. Assim, um negócio absurdo. Então, a grande questão é a narrativa e a segunda grande questão é como nós temos visto eles tentando retomar um discurso, e esse discurso vem muitas vezes com políticas que eles propõem, como por exemplo a volta assim, do imposto sindical ser obrigatório, que foi discutido no Congresso Nacional